Pode chegar, pastor Cristian. Senhor, querido Deus, querido Pai, eis aqui, Senhor, a vida do teu servo, vai trazer a palavra para nós nesse momento. Abre, Senhor, nosso coração, abre nosso entendimento, traga sobre nós, meu Deus, agora a tua paz, o teu perdão, o teu amor, a tua misericórdia. Tua palavra, meu Deus, faça morada em nossas vidas. Usa a vida do teu filho e do teu servo para a honra e glória do teu nome, Senhor. Amém e amém. Glórias a Jesus, amém. Saúde os irmãos com a graça e a paz de Jesus. Uma boa noite também para aqueles que vêm pela primeira vez, né? Vou tirar o meu óculos aqui, que hoje eu não... Quem usa óculos sabe que tem que estar sempre limpinho, né? Não deu tempo de limpar ele, aí eu fico melhor sem óculos. Aleluia. Todo mundo aqui acho que já me conhece, mas eu estou vendo que tem algumas pessoas aqui que eu ainda não conheço. Eu sou o pastor Cristian, sou o filho mais velho, né, do pastor Dalci e da pastora Mena. Eu repito isso toda vez que eu estou aqui, porque sempre tem gente nova, né? Então, em nome de Jesus, vamos profetizar que eu ainda vou repetir isso muitas vezes. Então, sejam muito bem-vindos. As mamães que estão aqui, né, sejam parabenizadas, né? Um feliz Dia das Mães para todas vocês que geram e que nutrem, né, o futuro do nosso país. Amém? Quando tem criança, tem alegria, né, Marcelinho? Está chegando a hora. Aleluia. E lá também, né, Marcão? Marcão já é o segundo, né? Glórias a Jesus. Amados, eu quero convidar vocês, quem trouxe Bíblia, abra sua Bíblia no primeiro livro de Crônicas. Primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 13. Lá atrás está vindo a minha água. Não é a água benta, mas é a água santa. Que a Santa Alice está trazendo a água. Todo mundo aqui é santo, né, mano? Porque quem é separado para Jesus é santo. E a pastora Alice é separada para Jesus. Nosso ministério tem uma viúva chamada Marilene. E ela eu sempre brincando com ela, você não vai casar de novo, não? Vai ficar sozinha assim? Quem sabe, um novo romance? E ela diz, não precisa, porque eu já tenho meu noivo é Jesus, tá bom assim. Eu não vou discutir com ela, né? Um noivo desse, né? Mas a Bíblia diz que é melhor ser dois, né? Então, aí cada um veja o que é melhor para si. Mas, amados, todo mundo achou aí? Primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 13. Todo mundo achou? A gente vai ler do versículo 9 ao 14. Do versículo 9 ao 14. Diz assim a palavra de Deus. Chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Acendeu-se a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu, por ter estendido a mão à arca, pelo que morreu ali perante Deus. Então Davi se desgostou, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, a brecha em Uzá, até o dia de hoje. Davi temeu a Deus naquele dia e perguntou: como trarei a mim a arca de Deus? Não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi. Antes a fez levar à casa de Obed-edom, o giteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom
e tudo o que ele tinha. Amém? Glórias a Jesus. Amados, eu quero colocar um tema para essa mensagem. Eu gosto de dar tema para as minhas mensagens. E o tema para essa mensagem é parando o avivamento para alinhar a noiva. Vou repetir, parando o avivamento para alinhar a noiva. E a noiva aqui daqui a pouco você vai entender. Nós que somos do meio cristão, é muito comum nós convivermos com a palavra avivamento. É muito comum para quem já está nesse contexto eclesiástico, nesse contexto inserido numa igreja, principalmente numa igreja como essa, que é uma igreja considerada avivada. Diga, receba. Então, avivamento fala de uma igreja avivada. E o que é uma igreja avivada? Uma igreja avivada é uma igreja que já foi despertada para cumprir o propósito de Deus. E o propósito do Senhor é simples: ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que eu vos tenho dito. Então esse é o propósito da igreja. Eu sempre gosto de repetir isso, que a igreja de Jesus, ela só está aqui na terra. Para quem não sabe, a palavra noiva é sinônimo de igreja, porque Jesus é o Cordeiro de Deus, ele é o noivo da igreja, o Cordeiro que vai casar com a noiva. Então, ele é o noivo, nós somos a noiva. Ele é o chefe da igreja, ele é o cabeça da igreja, e nós somos o seu corpo aqui na terra. E essa igreja aqui na terra, ela tem um propósito. O propósito é estabelecer o reino de Deus aqui na terra. É fazer discípulos, não para uma denominação, não para uma igreja, não para um pastor, não para um sacerdote, mas para Jesus. O nosso modelo máximo é Jesus. É Ele que nós imitamos, é Ele que nós copiamos, é Ele que nós deveríamos ter como nosso único ídolo. Amém? Então, uma igreja avivada é uma igreja que está cumprindo esse propósito, é uma igreja onde todos estão engajados nessa missão. Todos estão colocando os seus dons, os seus talentos, muitas vezes os seus recursos, a sua casa, os seus bens, tudo à disposição do reino de Deus. De vez em quando a gente conversa com alguns irmãos que são de uma geração um pouco mais anterior a alguns novos que estão chegando agora, e é muito comum a gente conversar entre nós. Lembra daquela época em que a gente pegava um carro e ia passando de casa em casa, ia enchendo o carro de convidados para a célula, e a gente levava até a célula e precisava fazer uma segunda viagem, quando não uma terceira viagem, para poder levar todos os convidados. Isso era muito comum, né, mãe? Há anos atrás. Eu vivi essa época. Nós pegávamos o carro, aquilo era uma alegria, era uma empolgação, e a gente saía na casa dos convidados, porque alguns não tinham carro, alguns não tinham como se locomover até o local da célula. Então a gente, com muita alegria, o dia da célula, amados, era o dia mais importante da semana. Eu acho que era até mais importante do que o culto, porque que satisfação poder encher um carro de almas e de vidas e poder levar para um lugar onde eles iriam ouvir a palavra de Deus, ali eles seriam libertos, curados, restaurados e seriam conduzidos, inspirados e encorajados a fazer um retiro que nós chamamos de encontro face a face com Deus. E nós já sabíamos que se aquela pessoa, aquele convidado, fosse para esse encontro face a face com Deus, lá a chance dele ser transformado, curado, restaurado, renovado é imensa. Então a gente respirava isso, nós vivia disso, era a nossa, sabe? E uma igreja avivada, ela tem essa característica. Todo mundo engajado, todo mundo colocando seus dons à disposição, todo mundo colocando seus talentos, é aquele que mais pode. Existe até às vezes uma competição santa. A competição santa é aquela que quem faz mais para Jesus. A competição santa é meio perigosa, né? Porque na verdade não existe competição e concorrência no reino de Deus. Mas aquele desejo de poder fazer mais, aquele desejo de poder se doar. Então uma igreja avivada fala disso.
É uma igreja onde está todo mundo unido, todo mundo no mesmo propósito, todo mundo com a mesma motivação, com o mesmo foco. Pastor, onde é que eu posso ajudar? Está precisando de alguém no banheiro? Está precisando de alguém para ficar na porta? Está precisando de alguém para cuidar das crianças? Precisa de alguém no louvor? Precisa de alguém para buscar alguém para levar na célula? Precisa de alguém para fazer comida, faxina? Não sei. Eu quero servir. Eu aprendi que Jesus, que é o cabeça dessa igreja, é o poderoso chefão, e ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Então eu também quero servir. Onde é que eu posso? Então uma igreja avivada é uma igreja que está todo mundo na ativa, sabe? Até a irmãzinha que está grávida, não vou olhar para ela, ela vai fazer selfie durante o culto, que eu quero trabalhar também. Só vou parar, tem que nascer um bebê. Aleluia. Então uma igreja avivada, irmão. Só que até mesmo uma igreja avivada, muitas vezes Deus vai parar esse avivamento. Muitas vezes Deus precisa parar um avivamento. Mesmo a igreja estando empolgada, todo mundo, uau, vamos fazer e tal e coisa. Tem horas que Deus lá do céu decide, eu vou dar uma parada em tudo isso. E por que Deus para o avivamento? Você vai saber por quê. Tem horas que Deus precisa botar um freio na gente. E geralmente quando Deus bota um freio, é porque Ele quer tratar com algumas coisas. Tem algumas coisas que não estão do jeito dele. Tem algumas coisas que não estão do gosto dele. Aí precisa parar. Ele para tudo. Vamos consertar. Alguém aqui já conseguiu andar com um carro estragado? Dependendo do estrago do carro, você até consegue. Mas vai ter prejuízo. E dependendo do estrago, você pode até se machucar. Né? Lembra do acidente do Ayrton Senna? Então, queridos, tem horas que Deus precisa nos parar. E não é parar uma igreja. Quando eu falo parar uma igreja, não é parar um ministério. É nos parar individualmente também. Tem hora que Deus não precisa nos parar. Porque se Deus não nos parar, a gente pode cometer ali na frente um acidente grave. Então Deus nos para antes, para que o pior não aconteça. E foi o que aconteceu nessa passagem bíblica. Davi, um dos maiores reis da história de Israel, ele sabia que ele não teria sucesso no seu reinado sem a presença de Deus. Na antiga aliança existia um objeto chamado Arca da Aliança, e a gente tem um aqui na igreja, se você quiser olhar aqui para o meu lado direito, é esse objeto lindo, maravilhoso aqui. Na antiga aliança, isso é chamado de Arca da Aliança, e na antiga aliança, essa arca, ela representava a presença de Deus, ela representava a glória de Deus, ela representava a Shekinah de Deus. E Davi, o rei Davi, sabia que ele não teria muito êxito no reinado dele sem essa presença, sem a arca, sem a glória de Deus. Davi seria apenas mais um rei. Ele seria um rei comum sem a presença de Deus. A presença de Deus hoje, na nova aliança, é o Espírito Santo vivendo em nós, agindo através de nós. Eu pergunto para vocês, se tirar o Espírito Santo da igreja nos dias de hoje, o que sobra? Se tirar o Espírito Santo da minha vida aqui, o que sobra? Que pregação será que vai sair aqui? Se tirar o Espírito Santo, irmão, tiram tudo. Porque a igreja só se torna avivada, a igreja só é relevante, a igreja só é preponderante. A igreja só pode fazer alguma coisa quando o Espírito Santo está na vida dela, está nela, está agindo através dela. Tirar o Espírito Santo não sobra nada. Só sobram os vasinhos de barro, que é isso que a Bíblia diz que nós somos. Agora, esses vasinhos de barro se tornam relevantes por causa de uma glória que tem dentro do vaso. É a presença de Deus. É o poder de Deus. E Davi sabia disso. Ele sabia que ele precisava dessa presença. E aí então ele foi consultar os capitães dos milhares, das centenas, dos príncipes. Como que a gente vai fazer para trazer de novo a Arca da Aliança?
para Jerusalém. E ali os capitães, os seus conselheiros, concordaram com Davi: não, é isso aí mesmo. Nós precisamos dessa glória, nós precisamos da arca, nós temos que trazer. Só que a ansiedade, o desejo de querer ver a coisa acontecer, o desejo de querer trazer essa arca rapidinho para Jerusalém, o desejo de ver a presença de Deus no meio deles, a glória, o fogo, sabe? Era tanta que eles nem pensaram, né? Davi nem pensou em perguntar para Deus como que se faz isso, qual é a melhor maneira, qual é a maneira correta. Já diziam os antigos, irmãos: o apressado come cru. A maioria dos nossos erros, muitos erros a gente comete por causa de uma coisinha chamada pressa. A pressa, já diziam os antigos, é inimigo da perfeição. Então pressa é perigoso. Mas na ansiedade, vamos lá, vamos pegar e tal. E Davi acabou seguindo o modelo dos filisteus. Os filisteus eram os inimigos do povo de Deus naquela época. E os filisteus, durante o tempo que eles estavam de poder da arca, eles transportaram a arca com um carro de boi, um carro novo. E Davi pensou assim: poxa, se deu certo para os filisteus, vai dar certo para a gente também. E foram lá, pegaram um carro e colocaram a arca em cima e vamos trazer a arca para Jerusalém. Só que no meio do caminho aconteceu um acidente. Repita comigo: acidente. Camarada chamado Uzá, no momento em que o boi tropeçou, né? Era um carro de boi, tá, irmão? Não é um carro do estilo de hoje, né? É um carro de boi. E houve um momento em que o boi tropeçou. E quando o boi tropeçou, Uzá, que estava ali próximo à arca, ele viu que a arca ia cair no chão. E ele pensou: meu Deus, eu não posso deixar a arca cair. Eu não posso jamais, eu tenho que proteger esse negócio, eu tenho que fazer alguma coisa. E Uzá tocou a mão na arca. Uzá não sabia que havia uma lei, lá em Números capítulo 4, versículo 15, diz que todos aqueles que tocarem em coisas santas morrem. Todo aquele que tocar na coisa santa vai morrer. E Uzá não sabia disso. E ele tocou na arca, e no que ele tocou na arca, imediatamente ele morreu. E quando Uzá morreu, a Bíblia diz que Davi se desgostou profundamente. Muitas vezes existem dois tipos de acidente. O que é um acidente? Um acidente é um acontecimento trágico, que muitas vezes envolve um dano, envolve dor, envolve perda. Um acidente, ele fala de um acontecimento casual, um desastre inesperado, uma ocorrência, um imprevisto. Alguém aqui já planejou fazer um acidente? Um acidente é algo que acontece, ninguém planeja um acidente. Agora tem dois tipos de acidente. Tem um acidente que acontece de maneira ocasional. Você não, é um imprevisto. Você saiu naquele dia, acidente de trabalho. Alguém aqui já passou por um acidente de trabalho? Então tem acidentes que acontecem normalmente, mas tem alguns que são provocados por Deus. Tem alguns a gente nem imagina, mas é o próprio Deus operando. É Deus agindo para paralisar alguma coisa na nossa vida. E quando Deus quer parar alguma coisa na nossa vida, é porque Ele quer ensinar alguma coisa. O mundo viveu uma das maiores paralisações de todos os tempos, chamada pandemia do coronavírus. Alguém aqui já ouviu falar? O que Deus queria ensinar para todo mundo? Por que Deus parou o mundo? Por que Deus parou a igreja durante a pandemia? Eu e minha mãezinha querida tivemos a oportunidade de participar de um congresso da Visão Celular em 2021, lá em Manaus. E na ocasião, quem ministrou louvor numa das noites foi o pastor Azaf Borba. Alguém aqui já ouviu falar no pastor Azaf Borba? E o pastor Azaf Borba, ele compartilhou conosco uma experiência que ele teve durante a pandemia.
Foi muito difícil para ele a pandemia, porque para quem é adorador, que vive muitas vezes da música, esses pregadores, né, e músicos, adoradores, que muitas vezes dependem de um cachê, de uma oferta, nas igrejas onde eles vão pregar, nas igrejas onde eles vão ministrar, muitos desses pastores, desses adoradores, eles dependem dessas ofertas, e eu imagino que eles são sustentados por essas ofertas, pelos livros que eles vendem nos congressos, pelos CDs, DVDs que vendem nesses eventos. Agora imagine uma pandemia onde você ficaria 1 ano, 2 anos, sem poder viajar, sem poder vender o seu livro, sem poder vender o seu CD. Imagina o desespero. Embora que Deus sustenta os seus servos, aquele que ele chama. Mas o pastor Azaf Borba comentou com a gente que no momento ali de desespero, de dor, ele orou a Deus, ele pediu: Senhor, por que o Senhor está parando a tua igreja? Por que o Senhor parou tudo? E aí o Senhor falou para ele: eu estou parando a minha igreja, eu estou parando os barcos para lavar as redes. Eu estou parando a minha igreja para lavar as redes. Avivamento fala de pescaria, avivamento fala de colheita, avivamento fala de uma igreja empolgada cumprindo o propósito de Deus. Só que esse propósito não se cumpre de qualquer maneira. Não dá para fazer uma grande pescaria com as redes sujas. Não dá para fazer uma grande pescaria com as redes rompidas. O que é uma rede, pastor? Sexta-feira nós tivemos aqui a rede de homens. A rede é um grupo de pessoas, um grupo de pescadores que se unem com o único propósito para pescar. Isso é uma rede, né? Traduzindo para a nossa linguagem. Agora, se essa rede estiver suja, se essa rede estiver cheia de buraco, será que vai sair pescaria? Se essa rede estiver toda cheia de nó, então muitas vezes Deus precisa parar. Quando Deus vê que a rede está suja, quando Ele vê que a rede está cheia de buraco, a rede está imperfeita, Deus para tudo e vamos lavar as redes. É isso que aconteceu durante a pandemia. Deus está lavando a sua igreja. Deus está purificando a sua noiva. Porque quando Deus quer trazer um avivamento para uma nação, não é de qualquer jeito. Então tem hora que Deus tem que nos parar. Tem hora que Deus precisa nos parar. Eles estavam tentando levar a arca num carro de boi. Carro de boi fala de força humana, conhecimento humano, sabedoria humana, intelectualidade. A obra de Deus, irmãos, ela não é feita com sabedoria humana. A obra de Deus, ela não é feita na força do braço. A obra de Deus, ela não é feita com o meu conhecimento, com a minha sabedoria, com a minha força. A obra de Deus, ela é feita com a força do Espírito Santo de Deus. Então, carregar a arca num carro de boi fala de tentar fazer a coisa na força do braço. Qualquer lugar pode funcionar, menos na casa de Deus. Nós só conseguimos fazer a obra de Deus na força do Espírito Santo. Com a nossa sabedoria, a Bíblia diz que a sabedoria humana, ela é terrena, animal e diabólica. A sabedoria que vem de Deus, ela é pura, pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Então a obra de Deus é feita com a sabedoria que vem de Deus, com a força que vem de Deus, com a unção que vem de Deus, com a graça que vem de Deus. Não é nada nosso, é tudo dele. Quando tem o nosso dedinho no meio, irmão, quando tem o nosso dedinho, meu irmão Vitor, quando a gente resolve, não, eu vou botar o meu dedinho lá, aí estraga tudo. É tudo pelo Espírito Santo. É porque dele, por ele e para ele. O Espírito Santo, ele é o condutor do avivamento. Ele é que faz tudo. Por isso que eles queriam tanto a água. Davi cometeu um erro.
O rei Davi, ele deveria buscar Deus, ele deveria jejuar, deveria buscar Deus e pedir: Senhor, me ensina como que eu faço. Mas em vez de Davi buscar Deus e orar e se consagrar: Senhor, me ensina o que eu faço. Eu sei que eu preciso levar a arca para Jerusalém. Eu sei que nós precisamos da presença de Deus. Eu sei que nós precisamos da glória de Deus. Então, Senhor, me fala, qual que é o segredo? Como é que se leva essa arca? Como é que se transporta? Mas Davi foi pedir a ajuda dos conselheiros. Aparentemente não tem nada de errado, porque a Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Mas tem hora que nós, líderes, não podemos consultar os conselheiros. Tem algumas decisões que nós, pastores, você como pai de família, você como mãe, tem algumas decisões, você que é empresário, né, Leandro? Tem algumas decisões que você não pode consultar ninguém. Tem momentos da nossa vida que é só nós e Deus. Só nós e Deus, irmão. Porque tem momentos na sua vida que você está passando que ninguém vai entender aquele momento. Lembra de Jó? Jó estava passando um momento na vida dele, irmão. Ele perdeu tudo que ele tinha. Ele perdeu os filhos. Ele perdeu seus bens. Ele perdeu seus servos. Ele ficou pobre, doente. E aí 3 amigos resolveram dar conselho para ele. Irmãos, cada conselho ajudava Jó a ir cada vez mais para o buraco. Porque aquilo nem sei se era amigo ou se era inimigo. Porque tem horas na nossa vida que não dá para ouvir ninguém. Tem horas que a gente tem que ouvir só Deus. Tem momentos na sua vida que você tem que ir para um, sabe? Sobe o morro da pipa. Vai para um lugar só você e Deus, faz um retiro pessoal. E vai buscar Deus. Porque, amados, conselho é muito bom. Estar cercado de pessoas fiéis é maravilhoso. E louvado seja Deus, porque os meus pais aqui, eu posso dizer, são privilegiados. E tem uma equipe nota 1000. Essa igreja aqui é uma igreja abençoada. Vocês são uma bênção. Amém? Diga: eu recebo, pastor. Mas ainda assim, mesmo numa igreja abençoada, mesmo numa igreja com líderes abençoados, nós líderes, muitas vezes, irmãos, temos que consultar só Deus. Porque tem coisas, tem decisões que nós temos que tomar, que nós vamos precisar ouvir só a Deus. Porque você vai ouvir o conselho de um, diz uma coisa. Você escuta o conselho de outro, ele diz outra coisa. Você escuta o conselho de outro, você diz outra coisa. Vou dar um exemplo. Fazem 2 anos que eu e minha esposa, a gente vem conversando sobre a possibilidade de eu fazer aquela cirurgia chamada vasectomia, para não ter mais bebê. A gente já tem um casal, temos um menino e uma menina. Nós somos chamados para fazer a obra de Deus. A minha esposa não quer ter mais filhos, está contente com o casal. E não adianta eu querer forçar a barra, agora querer fazer o terceiro, contra a vontade da minha esposa. Então já fazem 2 anos que a gente vem conversando sobre isso. A gente já tinha decidido fazer essa cirurgia, mas nesses 2 anos, irmãos, meu Deus do céu, eu escutei tudo que é tipo de conceito que você pode imaginar. Um fala uma coisa, outro fala outra coisa, tem médico que diz uma coisa, tem enfermeiro que diz outra, tem melhor amigo que diz uma coisa, tem pior amigo que diz outra. Aí se você for escutar todo mundo, você fica louco, você enlouquece, você não faz coisa nenhuma, você fica doido. Então nessas horas, irmão, para tudo e vai buscar Deus. Quando você tem que tomar uma decisão difícil e você não sabe o que faz, porque cada um fala uma coisa, busca a Deus. As pessoas que oram nunca erram. Quem tem intimidade com Deus nunca erram. A maioria dos nossos erros que nós cometemos é por falta de intimidade. A maioria dos erros que nós cometemos é porque a gente ora muito pouco. Uma igreja que ora muito erra pouco, e uma igreja que ora pouco erra muito. Quer fazer a coisa acontecer na tua família, no teu trabalho, na tua igreja, nos teus negócios? Ora mais, acorda mais cedo para orar, ora antes de dormir e acorda na madrugada para orar. Eu quero ver, irmão, quero ver dar errado. Não tem como dar errado. O problema é que a gente ora pouco, aí a gente vai pedir o conselho dos universitários. Só que muitas vezes a palavra de Deus não está com os universitários. Muitas vezes a palavra de Deus é você e Deus, meu irmão.
Não adianta pedir ajuda dos outros. Tem coisas que é só nós e Deus. Tem respostas que é só Deus que pode te dar. Pastor pode dar conselho, pastor pode dar conselho, mas tem coisas que a gente tem que ouvir do próprio Deus. E graças a Deus que Deus me respondeu a minha oração. E eu tive paz, fiz a cirurgia, estou ainda em recuperação. Mas se alguém vir falar alguma coisa para mim, pode ser até o Papa, irmãos. Eu estou em paz, porque eu ouvi a voz de Deus. E quando a gente escuta a voz de Deus, não importa o homem, o que importa é o que fala Deus. Pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Um acidente, normalmente, ele deve produzir temor. Quando aconteceu um acidente, irmãos, Davi ficou cheio de temor. A Bíblia diz no versículo 12, Davi temeu a Deus naquele dia. Davi temeu a Deus naquele dia. Mas por que não temeu antes? Por que não temeu antes do acidente? Porque infelizmente nós somos assim, irmãos. Às vezes Deus precisa permitir uma coisa grave na tua vida. Às vezes Deus precisa permitir uma enfermidade. Às vezes precisa ter um acidente. Às vezes precisa acontecer uma desgraça na nossa vida. Uma falência financeira. Um aborto espontâneo, não sei. Às vezes tem que acontecer, quebrar uma máquina lá na empresa. Um funcionário sofreu um acidente grave. Para a gente abrir o olho. Nós somos assim. Tem horas que Deus tem que fazer alguma coisa para chamar a atenção. A pandemia foi a paralisação de Deus no mundo para chamar a atenção do mundo. Para as pessoas se voltar para Deus. Mas muita gente, mesmo com a pandemia, não entendeu. Não entendeu que Deus está dando um recado, ó, se voltem para mim. Eu estou voltando. Aí o tempo aí na terra está se acabando. É tempo de se voltar para Deus. Vinde, voltemos ao Senhor. Mas tem muita gente lá fora que está vivendo a vida, né? Estilo Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Parece que daqui não está acontecendo coisa nenhuma, né? E os sinais estão aí. Jesus logo vem. E muita gente lá fora está brincando, né? Brincando de ganhar dinheiro. Que é a brincadeira que o ser humano mais gosta de fazer, né, Renan? Ganhar dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Então, o ser humano brinca de ganhar dinheiro. Que tudo que o ser humano pensa em ganhar dinheiro. Dinheiro é bom, mas eu não posso ser amante dele. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Eu não posso esperar, amados, acontecer um acidente na minha vida para mim começar a ter temor. Eu preciso hoje desse temor. Se você ainda não tem temor o suficiente na sua vida, para tudo que você está fazendo e pede para Deus, Senhor, coloca temor em mim. Se é verdade que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, então o Senhor me batiza de temor. Temor não é ter medo. Deus não quer que a gente tenha medo dele. Não precisa ter medo de Deus. Deus é amor, irmão. Deus é muito bom. Deus é cheio de misericórdia. Ele é longânimo. Ele é paciente. Meu Deus é o cara. Como que ele é parecido com ele, pastor Alice? Porque ele é demais. Todos nós merecemos o castigo eterno. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E Deus vai lá e sacrifica o seu único filho no nosso lugar. Deus é bom demais. Deus é bom demais. Mas nós somos ruins, irmão. A Bíblia diz que nós somos maus. Jesus disse, vocês são maus. Nós precisamos desesperadamente do temor do Senhor, irmãos. Para conduzir um avivamento, nós precisamos do temor do Senhor. Não tem como estar à frente do avivamento sem o temor do Senhor. Se nós que estamos à frente de uma célula, à frente de uma empresa, à frente da igreja, à frente das coisas de Deus, se a gente perder o temor, nós perdemos tudo. Porque o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Muitas vezes na minha vida Deus já me parou. Não foi nenhuma nem duas. E hoje,
com meus 48 aninhos, que eu completei dia 3 de maio, olhando para trás, eu vejo claramente, pastor Marcelinho, que todas as vezes que Deus me parou, é porque estava faltando temor. Quando falta o temor, irmãos, a gente começa assim, começa a cometer, daqui a pouco você começa um pecadinho de leve, um errinho de leve. Não, mas é só um errinho, é só um pecadinho, isso aí nem é pecado, isso aí não é nada. Não, nada não. Deus é santo. Com Deus não tem esse negócio de pecadinho e pecadão. Pecadinho também é pecado. Então com Deus, Deus é santo, irmãos. Não tem molezinha. Como dizia a futura pastora Natasha, né? Estreita é a porta e apertado é o caminho. Então o caminho é estreito, irmão. Não tem brincadeira não. Deus é santo e Ele disse, ó, vocês também vão ter que ser santos como eu sou santo. Então não tem moleza. Se nós pastores não andarmos na linha, Deus para tudo, vai te consertar primeiro, vai te arrepender, vai se tratar, aí depois você volta. Estou pregando para mim. Eu fui parado por Deus algumas vezes. Quem sabe se essa cirurgia não é mais uma parada, né? Que eu reduzia as atividades. Davi, depois do acidente, ele decidiu deixar a arca na casa de Obed-edom, um giteu habitante de Gate, durante 3 meses. A palavra de Deus diz em Provérbios 8:12 que a sabedoria habita com a prudência. A sabedoria habita com a prudência. Quando aconteceu o acidente, Davi pensou assim, opa, tem alguma coisa acontecendo errado. Não está certo esse negócio aí. Vou deixar a arca na casa de Obed-edom e vou buscar Deus. Vou buscar a Deus para saber como é que faz para levar essa arca. Porque se aconteceu esse acidente, alguma coisa que não deve estar muito legal. Davi parou tudo, irmão. Deixou a arca na casa do Obed-edom, foi buscar Deus. Isso fala de sabedoria, isso fala de humildade, isso fala de prudência. Quando não sabemos como conduzir um avivamento, nós devemos pedir a ajuda de quem sabe. Quando eu não sei fazer uma coisa, eu tenho que pedir a ajuda de quem sabe. Simples assim. Só que nós somos orgulhosos. Tem coisas que às vezes a gente não sabe fazer e a gente não tem humildade para pedir ajuda do pastor. Não tem humildade para pedir ajuda de alguém que sabe. A gente simplesmente vai fazendo. Irmãos, se não fosse necessário ter pessoas acima de nós, Deus não tinha criado hierarquia. Lá no céu já tem hierarquia. Querubins, arcanjos, serafins, anjos. Deus é um Deus de hierarquia. Aqui na terra também tem hierarquia. No governo tem hierarquia. Na igreja também tem hierarquia. E a gente está vivendo um tempo perigoso. Não aqui, graças a Deus. Mas onde muitas pessoas não querem mais se submeter a ninguém. Todo mundo quer ser pássaro sem dono. E é perigoso, irmãos. Nós precisamos prestar conta para alguém. A gente precisa se submeter a alguém. Eu preciso honrar alguém. Eu não posso viver nessa terra como alguém que sabe tudo. Não preciso pedir conselho para ninguém, não preciso aconselhar com ninguém. Eu sou vice-deus, eu já sou anjo querubim da guarda, eu já falo diretamente com o trono, então agora, além da intimidade com Deus, eu ainda preciso me submeter. Pedro, quando fez uma grande pescaria, lembra da pescaria de Pedro? A Bíblia diz que o peixe era tanto, irmão, que o barco chegava quase a pique. E a Bíblia diz que Pedro pediu ajuda dos companheiros para não deixar afundar o barco. Então tem horas na nossa vida que a gente precisa pedir ajuda dos companheiros. Davi deixou a arca na casa de Obed-edom. Enquanto eu não aprender como leva esse negócio, eu não vou mexer com esse trem aí, não. E a Bíblia diz que durante os 90 dias, já estou acabando, tá, irmão? Aguenta mais 5 minutinhos aí. Durante os 90 dias em que a arca ficou na casa de Obed-edom, a sua casa,
o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que tinha. Nesse tempo, Deus tinha anunciado o seu desejo de abençoar e fazer prosperar a sua noiva. E esta bênção deve começar pelas famílias. Durante os 90 dias que a arca ficou na casa de Obed-edom, Deus abençoou aquela família. Deus está falando, irmãos, que Ele tem um tempo de abundância, um tempo de prosperidade para a igreja dele. Mas essa abundância, essa prosperidade, o grande avivamento que Deus tem para a nação brasileira, começa lá dentro da nossa casa. Começa pela família. Não existe avivamento e prosperidade sem que antes as famílias sejam curadas e restauradas pelo Senhor. Todo nível de restauração deve começar pelas famílias, pois as famílias são a menina dos olhos de Deus. Salmo de número 128. Quero convidar você a abrir a Bíblia no Salmo 128. E eu quero encerrar com esse salmo. Salmo de número 128 vai dizer: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Assim é abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe de Sião todos os dias da tua vida, para que vejas a prosperidade de Jerusalém e vivas para ver os filhos de teus filhos. Paz seja sobre Israel. Algo que me chama a atenção nesse salmo, irmãos, que fala que os teus filhos serão como planta de oliveira à roda da tua mesa. O Ministério de Louvor tocou uma música aqui que fala: a tua mesa cura. E essa música não foi por acaso, ela foi dirigida pelo Espírito Santo. Deus quer restaurar a igreja a partir da mesa. Nós vivemos um tempo, irmão, não sei como é que é na tua casa, mas a gente está vivendo um tempo de tanta agitação. Eu não sei se tem alguém aqui que costuma comer em pé, mas eu já cheguei a comer em pé. Eu já cheguei a ter dias na minha vida da correria tanta, que eu tomava café em pé, almoçava em pé. Alguém aqui já tomou café em pé, comeu em pé? Isso é perigoso, irmão. Olha, quanta gente levantando a mão. Deus quer nos levar de volta para a mesa. Pai, mãe, filho na mesa. Vamos orar junto, vamos tomar o café junto, vamos almoçar junto. No futuro, acho que isso vai se acabar. Mas em nome de Jesus, enquanto a igreja estiver na terra, nós vamos lutar para não perder isso. Porque mesa é lugar de cura, mesa é lugar de restauração, mesa é lugar de arrependimento, mesa é lugar de relacionamento. Então Deus quer curar a sua igreja através da mesa. Nós precisamos voltar para a mesa. Graças a Deus, no Dia das Mães, a nossa família se reuniu, todo mundo, está todo mundo lá ao redor da mesa. Eita glória, que coisa maravilhosa. Faltou uma família, né? Faltou, na verdade, algumas pessoas. Mas isso acontece também, né, irmãos? Não dá para ser tudo do jeito que a gente quer, né? Mas importante é não perder esse princípio, irmãos. A conversão do coração do pai na direção do filho e do filho na direção do pai, conforme está escrito lá em Malaquias capítulo 4, versículo 6, virá a partir do relacionamento da mesa. Deus deseja restaurar a comunhão da noiva a partir da família. Só pode levar cura quem já foi curado. Somente as famílias restauradas e curadas estarão habilitadas para reproduzir o modelo chamado Jesus. E então, o genuíno avivamento na unção do Espírito de Deus. Amém, queridos? Feche seus olhos. De tudo que eu falei, uma das coisas que mais marcou o meu coração quando Deus me deu essa palavra foi a morte de Uzá. Deus precisou sacrificar uma pessoa, irmãos, para poder acordar todo um reino,
para poder acordar um rei. Deus precisou sacrificar um para salvar centenas, para salvar milhares. Quando eu olho para Uzá, colocando o anão na arca, tentando salvar o avivamento, eu me lembro de Jesus. Jesus precisou se sacrificar. Quem merecia a cruz éramos eu e você. Quem pecou foi eu e você. Quem falhou foi eu e você. Mas Deus sacrificou um inocente para que eu e você pudéssemos ser restaurados, curados. Da mesma forma, Uzá precisou ser sacrificado para que um rei pudesse despertar. Muitas vezes Deus vai ter que nos sacrificar também para acordar outros. E muitas vezes outros serão sacrificados para poder acordar a gente. Muitos Uzás, irmãos, têm morrido em muitos lugares, em muitos países, em muitas empresas, em muitas igrejas, em muitos ministérios. Muitos Uzás têm morrido para que outros sejam despertados. A minha oração é que Deus não precise mais sacrificar nenhum Uzá. A minha oração nessa noite é que Deus não precise mais promover acidente com ninguém. Que Deus possa restaurar o temor do Senhor na nossa vida. Tudo que nós precisamos é do temor do Senhor. Enquanto houver temor no nosso coração, eu tenho certeza que Deus não vai precisar mais sacrificar nenhum Uzá. Que não nos falte o temor do Senhor. Quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos. Eu não sei o que Deus ministrou no seu coração, irmãos. Eu sinto no meu espírito que nós precisamos, como igreja, entrar em arrependimento. Clamar a Deus por misericórdia. Pelas vezes que nós tentamos fazer a coisa do nosso jeito. Pelas vezes que nós somos independentes e orgulhosos. E não pedimos o conselho de Deus. Não oramos o suficiente. Achamos que o nosso conhecimento, a nossa sabedoria, o nosso título, o nosso currículo, o nosso diploma vai resolver alguma coisa. Sem Jesus nós não somos nada. Sem o Espírito Santo de Deus nós estamos perdidos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não edificar a tua empresa, se o Senhor não edificar a tua família, se o Senhor não edificar o nosso ministério, se o Senhor não edificar o nosso país, estamos perdidos. Perdidos. Comece a clamar: Espírito Santo de Deus, vem edificar a minha casa. Espírito Santo de Deus, ensina-me a gerir a minha família. Espírito Santo de Deus, me ensina a como lidar com minha esposa. Espírito Santo de Deus, me ensina como que eu devo lidar com meu marido. Espírito Santo de Deus, me ensina como que eu tenho que educar os meus filhos. Espírito Santo de Deus, me ensina como que eu tenho que administrar a tua igreja. Espírito Santo, me ensina como que eu tenho que gerir os meus negócios. Espírito Santo, me ensina como que eu tenho que tratar com os meus funcionários. Espírito Santo, me ensina como que eu tenho que proceder na escola, no trabalho, nesse país. Espírito Santo, me ensina. Oh, peça a Deus, socorre-me, Espírito Santo. Me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda, Espírito Santo. Ele está nesse lugar, meu querido. Fala com Ele, Ele está aqui, Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer restaurar a tua família, Ele quer restaurar o teu casamento. Ele quer acabar com todo nível de divisão. Como poderão dois andarem juntos se não estiverem de acordo? Diz o Senhor. Sem comunhão, sem unidade, sem amor, sem respeito de um para com o outro, não tem avivamento, irmão.
Não tem avivamento, Deus para o avivamento. Quando entrou a discórdia, quando entrou o rancor, quando entra a competição, quando entra as comparações, quando entra a inveja, quando entra, sabe, as facções, as panelinhas, as divisões, Deus para o avivamento. Porque Deus não habita onde tem divisão, onde tem contenda, onde tem, sabe, Deus quer restaurar, Deus quer curar, para que nós possamos viver um avivamento saudável, um avivamento saudável. Olha quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aleluia. Oh Senhor Jesus, vem restaurar a tua igreja, a começar pela minha casa, a começar pela minha família. Tem misericórdia de mim, Senhor, que sou pecador. Tem misericórdia da minha família, que certamente tem tanta coisa para ser transformada na minha casa, Senhor. Tem tanta coisa para ser lapidado, tem tanta coisa para ser mexido, tem tanta coisa para ser transformado. Oh Espírito Santo, quebra mesmo, transforma mesmo, mexe mesmo, muda mesmo. Eu não quero mais ser igual. Faz de nós um vaso novo se preciso. Nos paralisa quantas vezes for preciso. Mas não permita, Senhor, que nós venhamos fazer de qualquer jeito. Porque de qualquer jeito para ti não serve, Senhor. Tu és o Deus de excelência. Aleluia. Dê um aplauso ao Senhor Jesus.